No Salmo 142, versículos 6 e 7, diz assim: Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão na minha volta por causa da tua bondade. A vida do homem, por mais diferente que pareça, entre um e outro, possui sempre característica parecida. Quando por algum motivo uma pessoa é privada de sua liberdade, ocorrem basicamente 4 situações. A primeira, perde o direito de ir e vir. A segunda, perde a autoridade sobre o seu próprio corpo. Perde os vínculos familiares e perde a vontade de viver. Muitas vezes não percebemos, porém estamos privados da nossa liberdade, da liberdade de ser feliz, liberdade de adorar, liberdade de receber a salvação, entre outras privações. Mas hoje o Senhor nos ungiu para dar liberdade aos cativos. Isaías capítulo 61, verso 1: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, a anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. O inimigo tenta nos aprisionar em situações específicas que se tornam verdadeiras cadeias em nossas vidas, mas o poderoso Deus dará a você hoje a chave da liberdade. Primeira prisão, a prisão da inveja. O jovem José da cova teve um sonho, onde os seus irmãos se tornariam seus servos. Gênesis 37, 6 ao 10. Seus irmãos o invejaram por serem o querido filho de Jacó e não fizeram cerimônia ao tomarem a sua linda capa e molharem de sangue para enganar o seu pai. Mas a promessa de Deus na vida de José era grande e na sua também. José foi resgatado, levado para o Egito e não foi colocado em um lugar qualquer. José foi colocado na casa de Potifar, chefe da guarda. Quando tudo parecia bem, José foi jogado numa cadeia por causa da esposa de Potifar. Novamente suas vestes foram rasgadas, mas a promessa de Deus na vida de José era grande e na sua também. José interpreta sonhos de Artaxerxes e é levantado como um governador do Egito. Só um homem tinha mais poder do que ele. A segunda libertação é da prisão, da perseguição. Atos capítulo 5, versos 17 em diante. Os apóstolos foram presos por pregarem a palavra de Deus. Durante a noite, um anjo visita os apóstolos e liberta, dando uma ordem: dirijam-se ao templo e relatem a mensagem desta vida. Quando você obedece à voz de Deus, a mensagem na sua boca é de vida e não de morte. Pedro e os outros apóstolos não tiveram medo da perseguição. Disseram no Sinédrio: é preciso seguir antes a Deus do que aos homens. Agora veja o que aconteceu quando isso acontece. Gamaliel, mestre da lei dos fariseus, se levanta e diz: deixe-nos pregar o que dizem, pois se proceder de Deus, vocês serão incapazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Aquele que te persegue vai respeitar a palavra que sai da tua boca, em nome de Jesus. A terceira libertação é da prisão da incompreensão. Em Atos 12, vemos Pedro sendo milagrosamente libertado da prisão. Herodes manda prender alguns da igreja com a intenção de maltratá-los. Mandou matar Tiago, irmão de João,
E vendo que isso agradava aos judeus, mandou prender Pedro. Vejamos a situação de Pedro. Pedro, ele era preso novo, Atos 5:19, considerado um fugitivo da justiça, guardado por 16 soldados. Um segurava na sua mão direita e outro na esquerda, e Pedro dormia tranquilamente. Amado, assim como Pedro, você pode estar numa prisão, mas assim como Pedro, você pode dormir tranquilo, desde que aconteça com você o que acontecia com Pedro. Atos 12:5. Pedro então ficou enfurnado na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Esta é uma igreja de oração e não há prisão da qual você não possa ser liberto. Assim como Deus tirou Jonas da boca do peixe, assim como Deus tirou Daniel da cova dos leões, vai tirar você da prisão em que está vivendo. Aleluias, oh, glórias a Deus. Como disse o profeta Isaías, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido fechado para que não possa ouvir. Isaías capítulo 59, versículo 1. Amados, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero falar sobre algumas verdades que o anjo da liberdade falou a Pedro, nos versículos 7 e 8 de Atos 12. Ele pede 5 atitudes a Pedro, que são para você nesse momento. Pedro, levanta-te depressa, porque tem que se decidir hoje. Levante-se, você tem que se decidir hoje. Segundo Pedro, vista-se de toda a armadura de Deus, para que possa enfrentar as potestades. Pedro, calce as sandálias. Ei, esteja calçado na palavra viva e edificado em Deus. Pedro, coloque a sua capa. Ei, receba a instrução. Seja humilde, seja abençoado. Ele vai dizer: Pedro, siga-me, torne-se um discípulo de Jesus. O que aconteceu com Pedro? As algemas caíram do seu pulso, as portas de ferro se abriram, ele foi guiado pelo anjo até a saída. Hoje Deus está fazendo o mesmo também, milagres na tua vida. Toda corrente está sendo quebrada, portas de bênçãos estão se abrindo para você. Hoje mesmo o Espírito Santo vai caminhar com você. Amado, quando isso acontecer na nossa vida, não tem cadeia que suporte, não tem quem consiga ficar de pé. Eu quero mostrar isso para você, falando sobre a 4ª libertação, a prisão que gera milagres. Atos 16, Paulo e Silas na prisão e o grande terremoto de Deus. Certa vez eles encontraram com uma mulher que predizia o futuro através de um espírito maligno. Mais interessante é que ela seguia os apóstolos dizendo: estes homens são servos de Deus Altíssimo, lhes anunciam o caminho da salvação. Até os demônios reconhecem a autoridade de Deus. Porém, um dia, Paulo, cheio de autoridade, expulsou o demônio que acompanhava aquela mulher, e por causa do prejuízo que causaram aos donos da tal feiticeira, foram lançados na prisão. Novamente as roupas dos profetas foram tiradas e eles foram açoitados. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores de adoração e os outros os ouviam do lado de fora. De repente houve um terremoto muito violento que desencadeou
série de ocorrências. Atos 16, 26. Os alicerces da prisão foram abalados. Persevere, cante louvores, e todos os alicerces do maligno que aprisionam a sua vida vão cair por terra. As prisões se abriram. Persevere, cante louvores, e as portas vão se abrir na tua vida. As portas de emprego, as portas de negócio, portas de felicidade, portas de milagres. As correntes de todos se soltaram. Correntes representam demônios. Não vai ter um que suporte permanecer preso em sua vida, nem tampouco as coisas que rodeiam a sua vida. Seja livre, correntes vão ser quebradas hoje. Atos 16, 29. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, se prostrou diante de Paulo. Você vai ser luz para as nações, luz para a sua família, para as multidões. Vão se aproximar de você em busca da bênção do Senhor. Sentiu a necessidade de ser salvo. Atos 16, 30. Senhores, o que devo fazer para ser salvo? Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Creia hoje no Senhor Jesus, toda cadeia vai cair por terra. Creia hoje no Senhor Jesus e todas as vestes que lhe foram roubadas serão restituídas. Querido, a paz do Senhor. Receba libertação da parte de Deus em todas as suas áreas da vida. Vamos orar. Poderoso Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa todos que estão ouvindo esta mensagem, que possa haver um terremoto do Senhor nessas vidas, que possa haver libertação em todas as áreas, que a bênção da libertação possa ser notória nessas vidas, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Lucas Mateus. Se inscreve no canal, compartilha e deixe o seu joinha.